caminho do aeroporto de Florianópolis com destino a São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Vamos lá. Tomando café, já comi abacaxi, mal consigo comer de nervosismo. Mãe comendo salada de frutas. Não acredito que hoje a gente vai ver o Silvio Santos. Ai. Vou botar assim no Nós vamos explicar o programa de hoje, tudo bem? Tudo bem. O vídeo é bem rapidinho, tá bom? Ai, deixa eu ver todo. Ao SBT. Isso já tá às 10 horas. Oi, turma! Oi, gente! Bem-vindo ao SBT! Muito feliz em estar Nossa, apresentando qual é o auditório mais feliz do Brasil? a praça é nossa também, né? É hora de rir! Não quer acabar, vai funcionar. Eu queria falar uma coisa. No TV, tudo tem um roteiro, você também terá o seu. Fique calmo, preste atenção e comece a decorar as informações que a plateia inteira não pode esquecer. Pessoal, a partir de agora, atenção, hein? Fique ligado. E roda esse negócio aí, vamos ver. Quem vem animar os nossos programas, vem de graça. O SBT não cobra nenhum valor do seu auditório. Você foi muito programa. Conhece de pé a ponta como é que funciona? O SBT fornece lanches para toda a plateia. Joga o lixo somente nas lixeiras, espalhadas no espaço de espera do público. Preste muita atenção por onde anda. Os degraus dos estúdios estão sinalizados para que não haja acidentes. Nada de querer mudar. Para o programa ficar do jeitinho que todo mundo gosta, existem os momentos certos para silêncio, aplausos e até mesmo para extravasar. Fique atento às orientações de nossas equipes. Ah, mas eu encontrei aquele artista do programa, eu posso tirar uma selfie? Durante a gravação, nananina não é permitido fotografar ou filmar. Por isso, mantenha o celular desligado ao entrar no estúdio. Se precisar ir ao banheiro durante a gravação, levante a mão para que o responsável pelo auditório te leve até o local adequado. Se a emoção passar do ponto e você não se sentir bem, fique calmo. Temos ambulatório médico para eventuais necessidades. Eu acho que eu vou precisar. E atenção, os nossos estúdios possuem equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Nós esperávamos 4 calabandas, mas não estamos as mulheres vindas. Mulheres lindas. Muito obrigado, bom dia para todos. Olá! Então, esse vídeo mostrou uma boa parte da nossa visita no SBT, que ocorreu em dia 27 de setembro desse ano, foi na quinta-feira. E aqui eu vou contar um pouquinho como que foi essa experiência. Eu sempre fui muito fã do Silvio Santos, acho ele um ícone, sou fã dele incondicional, assim, desde pequena, né? Sempre gostei muito de televisão. E no início desse ano, mais precisamente em março, eu tive a ideia de ligar no SBT para ver como faria para participar do auditório do Silvio Santos. O que ela me informou foi, existem as caravanas, né? A maioria das mulheres vão com as caravanas, que são lá de São Paulo mesmo, o SBT tem a van e ele
Eu acho que ele pega as meninas lá, se eu não me engano, nos bairros, né? E elas vão sem custo algum. Mas como eu sou de Santa Catarina, ela me falou que eu não teria direito a caravana, que não nem existe caravana em outros estados a não ser São Paulo. Então ela me falou que eu poderia ir como convidada fora de caravana só que na época que eu liguei não tinha vaga, né? Porque o programa do Silvio Santos é um dos programas mais disputados de auditório. E aí eu falei, não, tudo bem, a gente espera, né? Dei meu nome e agora em setembro, umas 4 semanas atrás, ela me ligou dizendo que tinha vaga. Então eu tive que decidir assim muito em cima da hora, porque se o caso eu falasse que não, simplesmente eu ia perder minha vaga e quem sabe ia poder ir só ano que vem, né? Então na hora que ela me ligou eu já aceitei, marquei meu nome e o da minha mãe e daí a gente foi atrás, né, das passagens, hotel e tudo mais. Eu vou contar um pouquinho como foi lá no SBT. A gente chegou lá, assim, desde a pessoa da recepção até o mais alto lá, todos os funcionários são incríveis. Eu acredito que isso é uma filosofia do Silvio Santos, eu vejo isso, assim, a humildade nele, né? E ele passou isso para todos os funcionários, então eles não tratam a gente como qualquer uma, porque vai tantas mulheres lá, né? Mas eles não tratam como qualquer uma, eles tratam em especial cada pessoa. É incrível a maneira como eles nos tratam, a simpatia, a atenção, tudo isso. E eu já fiquei encantada lá quando entrei, né? De tanta atenção que eles tiveram conosco. Conforme, eu não sei se eu vou passar as fotos antes ou depois desse vídeo, mas eu vou contar um pouquinho quando a gente entrou lá. Depois da recepção, 7h30 da manhã, a gente foi para a sala de espera. E nessa sala de espera tinha vamos se dizer assim, instrutoras do auditório. Elas davam pra gente as instruções, as regras, porque para participar de um programa do auditório, principalmente do Silvio, que é um programa bem dinâmico, a gente tem que obedecer algumas regras, né? A gente tem que bater palma na hora exata, a gente tem que rir na hora exata, é tudo uma coisa bem... é um protocolo, assim, que tem que seguir, né? Então, elas deram as instruções pra gente. Antes disso, até elas deram um lanche, que vem um pacotinho assim, ó, ainda tem o pacote, que é esse pacote aqui, é o kit lanche. Aqui dentro, para cada uma, vem 2 sanduíches com presunto e queijo, vem, acho que 2 chocolates, um todinho e uma latinha de guaraná. E também tinha café lá para quem quisesse tomar, né? E após todo esse preparo, elas nos levaram ao Estúdio 3. O Estúdio 3 é o estúdio onde o Silvio Santos grava o programa dele e lá também é gravado o Roda Roda, e só muda o cenário, né? Mas é na mesma sala. Então a gente entrou no estúdio, eu já me encantei demais, é muito lindo, cheio de luzes, tudo encantador, assim, né? Uma coisa que eu achei interessante é que o estúdio é bem pequeno, como a gente vê na TV parece grande, né? Mas a câmera, ela dá uma ilusão, assim, de grandeza, mas a gente vendo pessoalmente, ele é pequeno. Então a gente sentou lá. Quer dizer, antes de sentar, elas iam levando a gente, né? Você vai sentar aqui, você vai sentar aqui. Isso era por ordem de chegada, por fila mesmo. Então, eu tinha muito medo que eu fosse sentar num lugar bem lá pra trás e eu não ia conseguir ver o Silvio Santos muito de perto, né? Se bem que o lugar era pequeno, eu ia conseguir ver de perto, mas talvez eu não ia chamar a atenção dele, talvez ele não ia me chamar pra responder alguma coisa. E o que eu mais queria é que ele me chamasse, não pelo dinheiro, mas sim por estar perto dele. Então, eu tive a grandiosa sorte de a gente conseguir um lugar bem bom, assim, no corredor, lá bem onde passa o Silvio Santos mesmo do lado. Eu sentei bem na ponta, sabe? E a minha mãe ao meu lado. Nossa, quando eu sentei lá, já comecei a me emocionar pensando, nossa, ele vai passar perto de mim, não acredito. É muita emoção. E aí, a gente tava lá desde as 7h30, deu 11h20, 11h25 por aí. Eu fiz amizade com 2 meninas do Arujá, São Paulo. Elas tinham ido com caravana e eu contei pra elas que eu era muito fã e que eu gostaria muito de conhecer o SBT por dentro. E quando a gente tava lá, eu descobri que pra fazer um tour pelo SBT tinha que marcar um dia e uma hora. E eu não tinha marcado esse dia, né? Falei pra elas, nossa, eu moro em Santa Catarina, eu gostaria tanto de conhecer, porque vai ser difícil voltar agora só pra conhecer o SBT, né? O restante dos estúdios e tudo mais.
Daí elas falaram, vai falar com o Rock, que o Rock é o diretor do auditório, é o grande amigo do Silvio, né? E ele tava lá conversando com as meninas, né? E aí elas falaram, me deram coragem, vai falar com o Rock, tenta falar com ele, diz que você é de longe, pra ver se ele consegue um tour pelo SBT, né? Mesmo que não tinha sido marcado. Aí, como ainda não tinha começado o programa, a gente ainda tinha autorização de levantar lá de onde a gente tava, né? Então eu levantei e fui atrás do Rock, ele me atendeu super bem, nossa, uma pessoa fantástica, ele é incrível também, o Rock. E daí eu contei pra ele, quando eu comecei a contar, eu comecei a chorar, porque eu me emocionei muito, assim, né? Contei pra ele, dizendo que eu era de Santa Catarina, que eu gostaria muito de conhecer o SBT, que eu era muito fã, e que pra mim ia ser difícil marcar um dia, porque eu teria que fazer a viagem toda de novo. Ele falou que tava tudo bem, que no final do programa ele ia me esperar e ele ia conseguir alguém que trabalha lá no SBT, que no caso é o Jefferson, que ele faz o tour pelo SBT, ele ia falar com o Jefferson pra levar a gente fazer o tour. Nossa, eu fiquei muito feliz, ali já também ganhei meu dia, né? Já valeu a pena a viagem. Então, aí eu voltei pra gravação do programa, quer dizer, não tinha começado ainda, o Silvio Santos nem tinha entrado ainda. E daí eu pedi pra uma moça até se poderia bater uma foto com o Silvio Santos, ela falou que não, que era impossível, porque são 200 meninas no auditório, se ele bater com uma, ele tem que bater com todas, ele é um senhor de idade, e ele vai cansar, porque além de bater fotos, elas vão querer conversar, vão querer abraçar e tudo, né? Então ele não tinha essas condições, então ele não batia com ninguém pra não ser injusto, né? Mas tudo bem, só de ver ele valeu a pena. Então, quando eu tava conversando com essas meninas, que eu fiz amizade lá no auditório, elas me falaram assim, olha lá pro lado. Quando eu olhei, o Silvio Santos estava entrando. Nossa, meu coração. E quando ele entrou lá, ele começou a contar piada pra gente, tudo, eu comecei a chorar de muita emoção. Eu não acreditava que eu tava vendo ele pessoalmente. E me lembrei de toda, assim, a minha infância, desde que eu assisti o Silvio, o SBT. Eu sempre gostei muito do SBT, do Bom Dia e Companhia, de todos os programas, assim, as novelas mexicanas. Sempre adorei. E eu vendo aquele homem na minha frente, esse homem que construiu um império todo que ele tem, e com a humildade que ele tem, eu não acreditava que eu tava realizando meu sonho de ver ele, sabe? Então eu chorei, mas logo eu me recompus, né? Porque eu não podia fazer escândalo lá. E aí ele tava assim mais na nossa frente, ele não tinha vindo muito perto ainda. E aí começou a gravação do programa. No começo a gente precisava pegar os pompons e fazer aquela abertura do programa. Foi ali que ele passou perto de mim. Ali eu também já me desequilibrei um pouco, porque era muita emoção. Após isso, ele começou a brincar com as meninas da plateia, como de costume ele faz, né? Brincou com uma menina que tava lá do meu lado, né? No outro corredor, do outro lado do corredor. Brincou com ela, dizendo que o vestido dela tinha chamado a atenção dele, que era um vestido vermelho, bonito e tal. E, de repente, ele colocou o olho em mim. Ele olhou pra mim e disse assim, é Thaís o seu nome? Porque a gente tem o crachazinho com o nome, né? Eu falei, sim. Aí ele disse assim, que branquela que você é. Você precisa passar um bronzeador. Eu lembro que ele falou isso, mas pode ter sido que tenha sido de outra forma que ele falou. Mas eu tava tão nervosa que eu não consigo me lembrar. Só quando passar mesmo na TV que eu vou saber certinho como foi. Ali, assim, pra mim já foi tudo, né? O Silvio Santos falou comigo, ele me chamou de branquela, cara. Foi demais. Só que ali ele não me chamou ainda, né? Ele só comentou, eu continuei sentada ali na plateia. A ideia era assim, se caso a gente ganhasse dinheiro, por exemplo, fosse responder uma pergunta e acertasse, ganhasse dinheiro, 50 ou 100 reais, teria que sair do lugar que eu tava, por exemplo, se eu ganhasse o dinheiro, e ir lá pro fundo. Porque se eu ganhasse, eu teria que dar chance para as outras meninas também ficarem perto dele, pra ele chamar também. Então tem que fazer o rodízio das meninas, né? Até quando a gente vê na televisão, dá pra ver que elas fazem rodízio. Quando você vê as meninas lá na frente, ou do lado dele lá, depois de um tempo já dá pra ver na gravação que depois são outras meninas, sempre troca, sempre feito o rodízio. Então eu pensei, eu não vou pegar dinheiro, eu vou tentar não pegar, porque eu não quero sair desse lugar que eu tô, sabe? Porque eu ia ficar praticamente a gravação toda perto dele, então eu não queria pegar dinheiro pra não perder o meu lugar. Então ele fez lá um quadro com alguns artistas, que era o Ovelha, Sara Jane, alguns cantores assim, né? E era pra adivinhar a música e adivinhar o nome do cantor. Várias meninas do auditório foram lá adivinhar, mas eu sabia algumas, mas não fui, porque eu não queria perder meu lugar. E aí depois ele veio brincar com o auditório. Ele veio e chamou depois acho que ele chamou duas meninas para responder duas perguntas, que ele tinha assim cartas na mão, que tinha que escolher as cartas, e lá nessas cartas tinham perguntas, né?
E daí depois ele falou, quem é que eu vou chamar? Aí eu fiz assim, porque todas elas tinham que fazer isso, né? Então ele me olhou e me chamou. Justamente também porque eu tava lá perto, né? Acredito. Ele me chamou. E aí eu me levantei, ele me deu o microfone. Nossa, eu tava muito nervosa. Eu não lembro direito, mas teve pessoas que me disseram que achavam que eu ia desmaiar. Não sei se é porque eu tava tremendo muito, não sei. E aí ele disse assim, nossa, mas você é branquela mesmo, branquela igual a leite. E daí ele disse assim, onde você mora não tem praia? Eu falei, tem, eu moro em Santa Catarina, tem muita praia lá. Aí quando eu falei isso, ele ficou meio sério assim, falou, você mora em Santa Catarina? Então, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, eu vim te ver. Aí ele, tá bom. Ele aí me mostrou todas as cartas que ele tinha na mão e falou pra eu escolher uma carta, né? Daí eu escolhi uma. Nessa carta tinha a seguinte pergunta. Eu não sei se estava exatamente assim, mas era mais ou menos isso. Se você... Não, um lugar que você já tenha ido e que você gostou muito e que você gostaria que esse lugar permanecesse pra sempre. Daí ele me explicou um pouco melhor sobre a pergunta, né, pra eu poder responder certinho. E aí eu disse assim, eu gostaria que esse lugar fosse aqui, pra eu poder te ver sempre. Aí ele, então leva R$100. Ganhei R$100 do Silvio Santos. Ali pra mim, assim, de novo, realmente oficial. Valeu a viagem que eu fiz, sabe? Porque eu já tinha esperança, assim, de ver ele pessoalmente, mas eu não criava a esperança de que ele fosse me chamar e de que ele fosse conversar comigo. E realmente e aconteceu isso. Eu consegui ganhar mais do que eu queria, assim, mais do que era a minha esperança, sabe? Então, foi ótimo, foi maravilhoso. Depois disso, eu peguei minha bolsa e fui lá pro final, porque, como eu falei, né, eu não podia mais permanecer naquele lugar, como ele já tinha me chamado e eu tinha ganhado dinheiro. Então, fui pra lá, daí eu tive que ir lá atrás, assinar, porque todas as meninas que ganham dinheiro lá têm que assinar o valor, qual foi o quadro que eu tinha ganhado, o dinheiro, e também eu tinha que fazer minha assinatura lá, né, declarando que eu ganhei o dinheiro do SBT. Aí depois, quando eu tava lá, bem lá no finalzinho, né, mas pra mim tava ótimo ainda, né, porque eu ainda tava lá, daí tava passando aquele quadro dos pontinhos, que era a Lívia Andrade, a Ellen Ganzaroli, o Cabrito Teves, mais a Mara Maravilha também tava. Também consegui ver eles pessoalmente, bem de pertinho. A Lívia Andrade, eu sempre fui muito fã dela, ela passou bem pertinho de mim depois que ela foi embora, pena que também não tinha como bater foto, porque na hora que ela passou, que ela foi embora, ainda estava sendo a gravação do programa, né? Então não podia sair de lá. Inclusive, para ir ao banheiro, a gente precisava levantar a mão discretamente, que uma moça vinha levar a gente pro banheiro, enquanto a câmera não estava focando no auditório, né? Após isso, veio outro quadro, que eram fotos de artistas, e essas fotos estavam em negativo, estavam preto e branco, e as meninas do auditório tinham que adivinhar quais eram esses artistas. Então tinham artistas como Galvão Bueno, William Bonner, Ana Hickman, esses artistas assim. E daí eu fiz assim, né, pra ele me chamar de novo. Sabia que ele não ia me chamar, porque provavelmente ele não chama sempre não chama a mesma menina, né, ele quer dar chance pra todas. E eu tive a sorte dele ter me chamado de novo. Eu queria responder que era Ana Hickman. Se eu não me engano, acho que ia ganhar mais R$100 ali. E daí, quando eu levantei a mão, ele falou, vem você de óculos, como é que ele falou? Magrinha, bonitinha. Aí eu me levantei e fui. Só que quando eu tava indo, as meninas ficaram com raiva, porque eu já tinha ido, e começaram a gritar pra ele, Silvia, ela já foi. Daí ele, se você já foi, então vai pra lá, sabe? Então voltei pro meu lugar, porque, claro, elas não deviam ter feito isso, né? Mas elas devem ter ficado, assim, bravas porque ele não tinha chamado talvez elas ainda, e como elas viram que eu ia pela segunda vez, elas não gostaram, né? Mas tudo bem, como ele já me chamou uma vez, pra mim já tá ótimo. E eu sei que também todas são muito fãs dele, e todas querem ter uma chance de conversar com o Silvio, né? E eu sei que não são todas que têm essa oportunidade, todas que vão lá, né? Mas eu fico muito feliz, muito agradecida, agradeço ao universo, a tudo. E eu sei que veio muitas energias positivas pra mim, de várias pessoas também que estavam torcendo, porque sabem o amor que eu tenho pelo Silvio Santos, pelo trabalho dele, pelo SBT. E eu consegui. Enquanto eu estava lá no fundo, a minha mãe estava no lugar onde eu estava antes, naquele lugar privilegiado, pertinho do Silvio. E ele jogou dinheiro lá, ela conseguiu pegar R$100, e depois ele veio lá perto de onde eu tava também jogar aquela arminha de dinheiro, né, disparar aquela arminha.
e naquela minha não é dinheiro de verdade, são dinheiros assim, tipo, são notas falsas com fotos de artista. Então eu consegui pegar uma nota com a foto do ratinho, depois lá no final eu consegui trocar essa nota por R$10. Então ao todo eu ganhei R$110 e a minha mãe conseguiu R$100 também que ele jogou. Esse dinheiro eu não tive coragem de gastar, óbvio, né? Eu tive que guardar, depois eu vou mostrar o que eu fiz. E então lá no final, quando acabou a gravação do programa, o Silvio foi embora, a gente não podia se levantar, ninguém podia ir atrás dele. Elas deram as instruções de como ir embora. E no final, uma coisa que me surpreendeu muito, me marcou demais. Eu tava lá saindo do programa, do estúdio, e o Rock tava me esperando. Ele ainda lembrou que ele conversou comigo e que a gente tinha combinado de fazer o tour pelo SBT. Então ele tava lá me esperando, me levou na sala dele, mostrou a sala dele, as fotos eu vou colocar todas ali. E ele me deu o cartãozinho dele, que é esse aqui, e atrás tem o nome, o e-mail, o telefone, o endereço, tudo assim, exclusivamente do Rock, né? Então, se caso eu tiver alguma dúvida, né, sobre a gravação do programa, do auditório, se o dia quiser ir novamente, é só ligar lá. E também, no final, eu ganhei essa nota aqui, de lembrança, que é uma nota do Rock, que eu vou guardar com muito carinho. E então o Rock falou com esse Jefferson, que ele faz o tour pelo SBT, e esse Jefferson nos levou, eu e a minha mãe, e mais uma mãe e uma filha que também conseguiram o tour pelo SBT, então fomos nós 4, e a gente visitou lá a exposição, né, do SBT. Lá tinha um carro que o Silvio Santos usou até o ano de 2008, ele colocou agora ao tempo, né, na exposição dele. Nessas exposições também tem nessa exposição, né, uma coleção de princesas da Disney, que por incrível que pareça, o Silvio Santos faz coleção das princesas da Disney. Tem também a estátua de um mordomo, que é um mordomo, nossa, muito real, assim, parece uma pessoa de verdade, que o Silvio Santos gostou e comprou e também colocou lá na exposição do SBT. Tem também a estátua do Silvio Santos, própria do Silvio Santos, tem a estátua da Hebe. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas assim, tem muitas coisas, assim, tudo do gosto do Silvio Santos. Tudo que ele comprou, que ele acha legal, ele coloca lá na exposição, sabe? Tem também uma mulher nua, que eu achei muito interessante. O Silvio Santos comprou ela porque ele achou ela muito real. Ela tem até, assim, as digitais, tudo. Parece uma pessoa normal, uma pessoa real mesmo, sabe? Então, na época, o Silvio Santos comprou essa boneca, essa estátua, há 30 anos atrás. Ele pagou $100 mil na época. Hoje, nem se fala tanto que ela vale, né? Após o Silvio Santos ter comprado essa estátua desse artista, esse artista bombou, ele começou a vender muita estátua, justamente porque o Silvio Santos fez a fama dele, né? Aí na exposição do SBT também tem tipo uma tela touchscreen, que você pode escolher um artista. Por exemplo, escolha seu artista, tá escrito lá, tem vários artistas do SBT, como a Ellen Ganzaroli, a Lívia Andrade, o Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega, se eu não me engano, Danilo Gentili. Então você escolhe um lá, por exemplo, quero ver sobre a Lívia Andrade. Eu cliquei lá, daí tinha várias perguntas. Lívia Andrade gosta de animais? Aí cliquei na pergunta, aparece assim tipo um holograma, bate foto disso, e ela responde a pergunta que a gente clicou lá, sabe? Daí tem vários artistas que respondem essas perguntas. Eu achei muito legal, eu gostaria muito de filmar, mas infelizmente não pode filmar nada lá dentro do SBT, somente bate foto. Lá na exposição também tem uma sessão assim como se fosse um cinema, mas não é nada real, né? Até as pipocas que tem lá são de plástico. E daí na tela aparecia assim direto homenagens ao SBT, homenagens ao Silvio, coisas do rock, histórias, né? E tudo mais, é muito legal. E então, após a visita pelo SBT, a gente foi embora. Antes a gente até comeu lá na praça de alimentação do SBT, que tem muitas lanchonetes, né? Muitas coisas. E depois a gente foi embora. Tem uma van do SBT que leva a gente até lá em cima, porque o SBT fica num morro, assim. Daí essa van busca a gente, traz de volta até lá embaixo, na recepção. Na recepção a gente chamou um Uber e fomos embora. E aqui eu fiz um quadro de uma lembrança, assim, que eu vou ter, né, pra sempre, dessa visita que a gente fez lá. Esses R$100 foi os R$100 que eu ganhei do Silvio. Foi da mão dele que veio, então
vai ficar sempre aqui nesse quadro, para sempre, é uma grande lembrança para mim, é algo que tem pessoas que não entendem, mas é algo que significa muito para mim, é um sonho que eu consegui realizar. E aqui é a nota do rock, que também é a mesma que eu mostrei antes. Esse aqui é o Estúdio 3, que é o estúdio do Silvio Santos. A gente tinha que entregar isso aqui para poder entrar lá no estúdio. Entregar não, só mostrar, né? E esse aqui é o cartãozinho do rock também, que a gente ganhou mais de um e eu coloquei aqui também. Então, essa aqui é a minha lembrança da minha visita no SBT, a minha lembrança da minha conversa com o Silvio Santos, de eu ter chego perto dele, ter conversado um pouco com ele e ter tido essa oportunidade que, assim, nunca imaginei, mas eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. E eu fico muito feliz por ter realizado isso. O Silvio Santos tem 87 anos, ele é um senhor idoso e olha toda a disposição que ele tem, ele grava os programas, ele é ativo, ele é muito inteligente ainda. Tudo que ele construiu, né, é tudo mérito dele. E todas essas pessoas que estão lá no SBT com aquele carinho todo, com aquela simpatia toda, eu tenho certeza que veio do Silvio Santos, é uma filosofia dele. E isso eu tenho certeza que não vai morrer. Então é isso, eu vim contar um pouco de como foi, porque bastante pessoas me perguntaram, né? E se caso alguém tiver vontade de ir no SBT, é só ligar lá, é só marcar o horário, claro que e o dia, né? Claro que demora um pouco, porque eu esperei alguns meses, porque tinha pessoas na frente, né? Mas se alguém tem esse sonho, eu apoio a realizar, porque vale muito a pena, é um mundo diferente. São coisas, assim, que a gente não imagina, sabe? São coisas lindas e que fazem a gente até pensar, assim, como é bom viajar, como é bom ir nesse tipo de lugar. Um lugar que eu considero mágico, que trata a gente com atenção, com respeito. É essa imagem que eu tive do SBT, como o Rock falou. A pessoa que vem ao SBT... sempre vai querer voltar, e eu concordo plenamente, porque eu tenho a intenção de um dia poder voltar ao SBT. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais. E eu esqueci de falar o mais importante, a gravação do programa que a gente participou vai ao ar dia 23 de dezembro. Sim, vai demorar um pouco. Ela me informou que por conta de o Silvio Santos pegar férias 3 meses no final do ano, ele já tá gravando adiantado esses programas que vai passar no final do ano, porque ele não gosta de exibir programa repetido, né? Então, dia 23 de dezembro vai ao ar e eu vou aparecer lá. Então, eu convido a todos a assistirem o programa do Silvio no dia 23 de dezembro. Beijo! Buffy.